Salve, nação torcedores do Corinthians, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, eu trouxe aqui um corte aqui do Sami Carvalho, tá bom, galera? Onde ele vai trazer melhores informações e novidades do Corinthians aí pra vocês, tá bom? Ele vai falar de reforços, galera, é isso mesmo, tá bom? Já vou deixar meus agradecimentos e créditos na descrição, ok, galera? Já deixa seu like se você é corintiano, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e trago informação exclusiva para você. O nome do goleiro que o Corinthians está procurando no mercado. Aliás, esse nome já está na mesa, é um goleiro que está na Europa, no Ajax. Vou te contar essa história agora com exclusividade. Vamos também falar nesse blend de informações sobre o afastamento ou impeachment do presidente Augusto Melo. Ele vai ser afastado após o pedido da Comissão de Justiça ou vai ser votação por impeachment? Enfim, vou te explicar como é que anda a situação do presidente corintiano. Vou te falar também se Dorival Júnior aprova o nome de Roger Guedes, importante também essa informação, e Garro voltando a treinar com bola. Tudo isso agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos começar falando do Esporte Clube Corinthians Paulista sobre a questão do Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, o Corinthians anunciou com orgulho nas redes sociais que ele voltou a treinar com bola, né? Escreveu o Corinthians: primeiras atividades no campo. Garro segue se recuperando do tratamento de uma tendinopatia patelar, né, com todos os cuidados da fisioterapia do clube, tá? Ele está sob as orientações, né, enfim, sobre os trabalhos dos fisioterapeutas Bruno, né, Gorgatti e também o Amil Henrique. O Rodrigo Garro, né, o camisa 8 corintiano, realizou hoje um trabalho individual no gramado do CT Joaquim Grava, tá? E depois ainda foi liberado para treinar com o restante do... Ele ainda não foi liberado para treinar com o restante do elenco, mas depois hoje deu um chutinho na bola, coisinha leve, né? Aquele trabalho bem leve que você começa fazendo a transição, né? A fisioterapia, mas com bola, tá? Então a gente vai aguardar, né, para saber quando que volta o Rodrigo Garro. Eu já falei para vocês uma data, tá? O canal Café do Setorista é o único que te passa uma data. Lembra que na primeira vez desse ano, quando ele voltou, eu te passei a data e cravei, foi em cima, tá? O Corinthians avalia que até o final deste mês, lá para o dia, entre o dia 24 e 27. Dia 24 é Atlético Mineiro no Mineirão. Dia 27 é Huracan na Argentina. E aí tem o dia 1º, né, que é o Vitória. Então, assim, como o Corinthians trabalha com a data do dia 24, 27, eu não sei se ele vai fazer essa viagem para Minas ou se volta lá na Argentina, né? Ele é argentino, né? Todo mundo sabe, dia 27 de maio, ou contra o Vitória. Então, mais ou menos nesse período aí que o Rodrigo Garro voltará a defender o Corinthians. São 6, 7 jogos ainda, né? Desfalcando o timão na temporada e tem feito falta, né? O Rodrigo Garro. Comenta aqui embaixo o que você acha, né, dessa recuperação do Rodrigo Garro agora treinando com bola. Olha só, falando mais do Esporte Clube Corinthians Paulista, o técnico Dorival Júnior aprovou a contratação de Roger Guedes. Claro que aprovaria, né? Quem não quer o Roger Guedes, né? Nos bastidores eu fiquei sabendo que ele gosta bastante do Roger Guedes e ele quer um atacante de lado. Lembrando que o Roger Guedes processou o Corinthians entrou, né, com um acordo via CBF para pagar o Roger Guedes, porque o Corinthians quer priorizar pagar o Roger Guedes, né, para quando ele quiser voltar ao futebol brasileiro não esteja acontecendo nenhum empecilho. Cara, mas isso aí também é de menos, né? O futebol é o mundo dos enrolados, né? Coloca a dívida lá, dilui no salário do cara e, enfim, acaba ficando dessa forma. Mas é um nome que interessa ao Corinthians, mas precisa primeiro saber se o Roger Guedes quer voltar. E ele está priorizando a Europa e alguns contratos melhores ainda. Esse é o Roger Guedes, ele não mudou, tá? Mas se ele quiser voltar ao futebol brasileiro, o Corinthians vai ser uma das prioridades do Roger Guedes. Ele é tanto prioridade para o Corinthians, como ele também prioriza o Corinthians na sua volta. Aliás, o Dorival Júnior até falou, né, sobre o Roger Guedes, né? Ele disse o seguinte: é outro jogador que tem uma história muito bonita aqui dentro, foi questionado ontem, né? Acho que todos nós conhecemos, sabemos a capacidade e as qualidades que ele tem. Não sei se é vontade dele voltar neste instante, nesse momento. Acho que tudo isso também deve ser avaliado, mas é um jogador de muitas qualidades. Aqui já deu para, né, para entender que o Dorival Júnior gosta da ideia de Roger Guedes, mas gosta mesmo, que eu sei nos bastidores. Enfim,
depende muito do Roger Guedes. Deixa o like, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Coringão. Sobre o afastamento ou impeachment do presidente Augusto Melo, hoje teve uma reunião, tá? O Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, convocou essa reunião para falar, né, da atual situação, né, política do Corinthians, tá? Os dois assuntos importantes, afastamento e impeachment do Augusto Melo. Ele disse que, já que esperou até agora, a ideia é esperar sair o resultado do inquérito, tá? Da investigação envolvendo a antiga patrocinadora, para retomar aquela reunião que ainda está aberta, né? A reunião foi ali, enfim, suspensa, mas ela ainda está aberta e pode continuar, que é a votação, né, do impeachment do Augusto Melo. É claro que se demorar muito o inquérito, ele vai acabar, né, agendando essa reunião, mas, enfim, a ideia é esperar esse inquérito. Nessa semana deve sair um relatório de inteligência da Polícia Civil, informação exclusiva para você, né, que vai contar toda a história do processo, onde eles encaixam tudo ali. O dinheiro foi para cá, foi para lá, passou por essa conta, passou por aquela, enfim, a investigação vai ser contada nesse relatório de inteligência. E aí nós vamos ficar sabendo já as situações bem importantes, tá? Enfim, o relatório final ainda não, talvez na próxima semana o fim do inquérito, mas talvez nessa semana já esse relatório de inteligência que eu apurei. Sobre o afastamento, com o pedido da Comissão de Justiça do Leonardo Pantaleão, doutor Leonardo Pantaleão, fez um pedido, né, de afastamento imediato do presidente Augusto Melo, e o Romeu Tuma falou que é um pedido muito bem embasado, né, tem muita coisa importante, depois você pode ler, o requerimento está aí, né, foi protocolado e todo mundo teve acesso, está, né, na imprensa, é muito grande para falar aqui no Blend, posso até trazer depois mais detalhes, tá? No Café da Fiel, no programa ao vivo, né? O requerimento chama atenção por conta dos pareceres, né, do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação do clube, a ponto de descumprimento estatutário e principalmente as infrações a artigos da Lei Geral do Esporte do Profut, né? Então aí vem com vários pedidos, né? Enfim, de afastamento imediato do presidente Augusto Melo. O Romeu Tuma Júnior falou que está muito embasado, mas ele tem que ir com cuidado, é uma situação muito, causa um impacto no clube, então é uma situação que ele está avaliando com carinho, com cuidado, esse afastamento, tá? Então, o Augusto Melo hoje pode ser afastado diretamente ou pode sofrer o processo de impeachment, sair no voto. Vamos aguardar o que vai acontecer, mas eu queria passar para vocês, principalmente esses detalhezinhos importantes, tá? Deixa o like aqui, vamos seguir falando do Coringão. Agora, informação exclusiva, tá? Do canal Café do Setorista. Lembra que eu falei que o Corinthians está atrás de um goleiro experiente no mercado da bola? Vocês lembram que, né, que eu tenho informado vocês com exclusividade que o Corinthians está atrás de um goleiro experiente para fazer sombra para o Hugo? Enfim, eu descobri um dos nomes, né, que é muito bem avaliado, está na mesa da diretoria corintiana. Ele se chama Matheus Magalhães e é goleiro do Ajax, né? De onde veio o Cássio? Vou te contar essa história. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Bom, esse nome ninguém trouxe ainda na mídia, no mercado, nada, né? Enfim, no noticiário corintiano. Bom lembrar que os nomes de Memphis Depay eu trouxe em primeira mão, ninguém tinha trazido o nome do Memphis, né? E também o nome do Anchileri ninguém tinha trazido. Então já pega essa, meu irmão. A gente nunca sabe se vai dar certo a contratação, né? Se vai dar certo ou não, mas a gente sabe que está na mesa, é bem avaliado, e o Dorival Júnior e o Fabinho Soldado estão avaliando, né, se vale a pena, né, ou não contratar o Matheus Magalhães. Já te digo que o currículo dele é interessante, né? Primeiro, tem 33 anos, é a idade mais ou menos que o Corinthians quer de um goleiro, tá? Segundo, né, é um goleiro de 1,90 m, experiente, tá? No Brasil ele jogou no América Mineiro, tá? No Brasil ele jogou no América Mineiro, mas ele tem muitas temporadas, 10 temporadas no Braga de Portugal. Ele pertence ao Braga, tá? Foi ídolo lá no Braga, né? No Braga, deve ser ídolo ainda, porque ele tem contrato com o Braga
até, deixa eu ver aqui que eu anotei, até junho de 2027, e está emprestado ao Ajax até julho agora, tá? Então quer dizer, exatamente no meio do ano, né? Que ele pode chegar, se assim o Corinthians avançar nas tratativas, tá? É um goleiro, tá? É um goleiro ídolo no Braga, fez o clube chegar na Europa Liga, tá? O Grêmio quis contratar o Matheus Magalhães no início do ano, mas o Ajax não liberou, né? O empréstimo termina no meio desse ano. Tem sido sondado também por clubes árabes, tá? E se encaixa aí no pedido do Corinthians, né? De um goleiro experiente, né? De um goleiro experiente com minutagem altíssima. Isso que é bom, tá? Né? A minutagem dele no Braga, você vai ver temporada 2014, 2015, 23 jogos, 2015, 2016, 25, 2016, 17, 15, 2017, 18, 49 jogos, 2019, 2020, 41 jogos, 2020, 2021, 45 jogos, 2021 e 22, 45 jogos, 2022, 23, 45 jogos, 2020, 2023, 24, temporada que eu tô falando, 48 jogos, tá? Enfim, 31 jogos na última temporada pelo Braga também, 48 e, né, 10 jogos pelo Audax já. É um goleiro que, enfim, está sendo analisado, tá, pela diretoria corintiana, as conversas, né, o nome está na mesa, já está havendo conversas aí com representantes, né, do Matheus Magalhães, e agora é aguardar, né, se o negócio vai sair ou não, tá? A gente traz o nome, não é que a gente traz que está contratado, que já está fechado, a gente traz o nome que está negociando, né? Enfim, e esse é um nome que está negociando, eu não conhecia, né, mas o currículo é interessante para um goleiro reserva que pode fazer sombra para o Hugo, né? Por isso que é um goleiro que, quando o Hugo não estiver, assuma com segurança, né? Esse tem muitos anos de Europa, né? Mais de 10 anos de Europa, já é interessante, tá? Está no Ajax também, né? Enfim, é um grande clube lá da Europa, né? Inclusive de onde veio o Cássio, tá? Comenta aqui embaixo, deixa o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E é isso aí, galera. O que vocês acharam das informações aí do Sami Carvalho, né, galera? Deixa aí a sua opinião nos comentários, que é muito importante, tá bom? Vamos dialogar sobre isso aí, sobre o Corinthians, né, galera? É muito bom conversar, né, galera? Então é o seguinte, eu vou trazer aqui mais umas atualizações aqui do Corinthians, né? Vamos falar do Yuri aí, né, galera? Também, né? E no tropeço aí do último jogo que a gente teve aí, né, com a América de Cali. Vou dar uma lida aqui pra vocês, ok, galera? Apesar do tropeço, o atacante do Corinthians acredita em classificação na Conmebol Sul-Americana. Eu também acredito, galera. Com o gol do atacante Memphis Depay, o Corinthians empatou pelo placar de 1-1 diante do América de Cali, da Colômbia, na Neoquímica Arena, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. O resultado manteve o Alvinegro na terceira colocação do grupo C, com 5 pontos, uma vitória, 2 empates e uma derrota. 4 gols marcados e 4 sofridos. O artilheiro do Corinthians, na temporada com 11 gols marcados, o atacante Roberto lamentou o tropeço na competição internacional, mas, por outro lado, ainda acredita em uma eventual classificação. Abre aspas. Infelizmente não era o resultado que a gente buscava. Jogamos em casa com o apoio do nosso torcedor. Criamos bastante e acho que merecíamos sair com a vitória. Tomamos um gol cedo no segundo tempo e isso acabou complicando. Fecha aspas. Abre aspas. Mas não faltou esforço nem entrega. Todo mundo se doou, lutou até o fim. Eu fico com um sentimento de que ainda temos espaço para crescer. Vamos continuar trabalhando forte por essa classificação. Agradeço a Deus por mais uma partida e ao torcedor, que mesmo num momento difícil segue ao nosso lado, disse o Yuri, né? Até o final da fase de grupos da Sul-Americana, o Corinthians fará os 2 últimos jogos fora de casa. O primeiro deles acontece na próxima quinta-feira, dia 8, às 19 horas no horário de Brasília, contra o Racing do Uruguai, né? Que é o Lanterna, né, galera? Lanterna da chave com 0 pontos. O outro compromisso será contra o líder do grupo, Huracan. Dia 27, às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Cara, a gente tem que ganhar esse jogo do Huracan.
A gente temos que ganhar. A gente tem que ganhar do Racing do Uruguai e tem que ganhar do Huracan, galera, pra gente se classificar. Certo? Vale lembrar que apenas os primeiros colocados de cada grupo vão diretamente para as oitavas de final da competição. Os segundos, por uma vez, terão que passar pelos playoffs diante dos terceiros colocados das chaves da Conmebol Libertadores. O centroavante corintiano também falou sobre o confronto do próximo sábado, dia 10, diante do Mirassol, fora de casa, às 18 horas e 30 minutos, pela oitava rodada do Brasileirão. Abre aspas. Vamos trabalhar bem nesse dia e entrar focados para buscar um bom resultado em Mirassol. E com glória a Deus ele virá, afirmou. Glória a Deus mesmo, galera. Vamos aí ganhar do Mirassol. Galera, esse foi o vídeo, tá, galera? De hoje, tá bom? Espero que tenha gostado aí, tá bom? Foi com muito carinho que eu produzi esse vídeo pra vocês, tá bom? Se você é o corintiano, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para não perder no vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!